Olá, já estou ao vivo aqui no Instagram, acabei de entrar ao vivo aqui no Facebook. Tudo bem com você? Que ótimo que nós estamos juntos para uma outra live. E como sempre, eu trago aqui assuntos para o seu dia a dia financeiro. E é isso hoje que eu quero falar que é muito interessante, que é a respeito das regras do dinheiro. Pois é, você sabia que o dinheiro tem regras? Isso mesmo, porque quando você sabe que tem e conhece as regras do jogo do dinheiro, adivinha quem é que vai ficar mais sabido, mais sabida e vai ter mais lucro, vai ter mais chances de fechar bons negócios quando você precisar de uma instituição financeira. Então, hoje nós vamos falar a respeito das regras do jogo do dinheiro. Acontece que muitas instituições não querem que você conheça as regras do jogo e mas não vai nem se preocupar em te explicar. Agora, se a própria pessoa que está se envolvendo com uma negociação, com uma instituição financeira, por exemplo, não sabe que existe o jogo do dinheiro, então ela não vai nem procurar saber as regras. Pois é, eu estou aqui para te contar que sim, existem regras do jogo do dinheiro e se você quiser cuidar muito e muito bem do seu dinheiro, é interessante que você conheça as regras do jogo. É sobre essas regras do jogo que nós vamos falar hoje aqui. Então chegou aquela hora de você pegar o seu papel e caneta para fazer anotações, porque eu vou dar passos, um a um, itens que você precisa saber. Agora, durante a apresentação, vou dar exemplos práticos aqui do meu dia a dia de consultoria financeira. Eu já sou consultora há 17 anos, eu tenho muitos causos, muitos exemplos para contar para você de coisas de clientes que nós atendemos e de situações que aconteceram com esses clientes. Então, por isso que eu quero que você me acompanhe até o final. Porque lá no final aí, ok? Ou se você quiser fazer agora, deixa aí o seu joinha para nós e vamos em frente, passando informação muito, muito prática para você. Então eu quero trazer aqui uma ideia sobre negociação do dinheiro. O que acontece? A negociação do dinheiro, ela pode ser comparada com um jogo que você conhece, o Brasil inteiro conhece, que é futebol. Então, uma partida de futebol segue regras. Então, o que acontece? Você já sabe quais são as regras do futebol, mesmo que você não siga nenhum time, que você não se envolva exatamente com esse esporte, você já sabe que se alguém entrar no jogo sem conhecer as regras do futebol, o que acontece? Pode ser que cometa até infrações, né? Cometa falta, seja expulso. Por quê? Porque não conhece as normas. Agora, o que acontece? Quando se envolve aqui com o dinheiro, quando nós tratamos aqui o dinheiro, trazemos o dinheiro no nosso dia a dia, o que acontece? Muita gente nem sabe que existe o jogo do dinheiro. Então, se numa partida de futebol, pelo menos você sabe, olha, se um time fizer mais gols e o outro time não fizer qualquer gol, você já vai saber quem é que está perdendo. Agora, tem na negociação envolvendo o dinheiro, muitas pessoas, então, por duas razões importantes, e eu vou trazer essas razões importantes aqui, elas nem sabem que estão participando de um jogo. Então, essa razão número 1 aqui é a seguinte: o perdedor não reconhece que é um perdedor. Pois é, no jogo do dinheiro, a pessoa nem sabe que existe o jogo do dinheiro. Então, ela pode estar perdendo dinheiro e nem saber que está perdendo. Então, como eu gosto de trazer esse paralelo aqui para ficar muito claro para você entender bem do que eu estou falando, então se um time ela toma 4 ou 5 gols e não marca nenhum, você já sabe qual é o time que está perdendo. Agora, quando se trata do dinheiro,
o que acontece? Se a pessoa não sabe que é um jogo, não sabe que tem regras, ela pode ser mesmo derrotada com muita facilidade. E o pior, ela nem sabe que está sendo derrotada. Então, por quê? Porque a pessoa não conhece que ela é uma leiga nesse assunto dinheiro, né? Então, ela pode continuar ali nesse jogo sem saber que está perdendo mesmo. E eu vou trazer um exemplo muito prático para você entender esse raciocínio. Então, vamos supor, não sei se é o seu caso, mas existem muitas pessoas acostumadas a colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Então, ela nem imagina que há outros produtos em que ela pode investir e que ela pode ter uma rentabilidade muito maior. Opa, entrou agora aqui o Pedro, me deu um alô. Oi, Pedro, tudo bom? Hoje nós estamos aqui falando a respeito das regras do jogo do dinheiro. Então, muitas pessoas que estão acostumadas em depositar o dinheiro na caderneta de poupança, esse grande número de pessoas não sabe que há outras aplicações mais rentáveis e de baixíssimo risco. Como ela desconhece opções melhores, ela se contenta em deixar o dinheiro lá na caderneta de poupança e não vai buscar outras alternativas. Então, mês a mês, o que acontece? Ela vai perdendo dinheiro. É isso mesmo. Olá, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Então, o que acontece? A regra aqui é muito clara. Se você estiver perdendo, você e só você tem que perceber isso e mudar sua estratégia de ação. O banco geralmente não chega para você e fala, olha, é melhor você fazer outro tipo de investimento e obter melhores rentabilidades nesse investimento, nesse. Não, a instituição financeira não fala nada para você. Então, você precisa saber que existe realmente um jogo do dinheiro para ser jogado e que se você não conhecer as regras, você é que vai estar perdendo. Então, primeiro ponto, a primeira razão aqui dessa perda de jogo é o cliente não saber que está jogando um jogo, não conhecer as regras e estar aí numa situação desfavorável. A outra razão é que você não pode fugir do jogo do dinheiro. Vamos voltar aqui para o futebol? Pode ser futebol, pode ser voleibol, pode ser jogo de dama, de xadrez, o que você quiser. Traga aqui a visão de jogo. Porque se vamos supor que você está jogando lá um jogo de xadrez ou um jogo de dama, você não está gostando muito de como as coisas estão se desenrolando, o que você faz? Você para de jogar. Agora, quando se trata do jogo do dinheiro, mesmo que você não queira, você é obrigado a entrar no jogo. No jogo da negociação, no jogo envolvendo dinheiro. Nós não podemos fugir de enfrentar as situações em que o dinheiro está presente. Então, nós entramos em negociação quando nós fazemos compras. Vamos supor, estamos aí no mês de dezembro, na época das festas de final de ano, vai me dizer que você não vai comprar presente. Então, você vai estar lá negociando as condições que você vai pagar, se vai ter desconto ou não, o que é que você quer. Agora, imagine tudo isso quando você compra um imóvel, quando você compra um veículo. Não se pode fugir do jogo do dinheiro. Então, conhecer as regras do jogo do dinheiro faz muito bem para o seu bolso. Eu vou fazer uma comparação aqui a respeito do avestruz. Então, o avestruz é uma ave, é a maior ave do mundo. Os machos chegam a medir 2,5 metros de altura, imagina, e chegam a pesar 150 quilos. Então, você imagina, com o corpo daquele bem grande, com asas pequenas, o avestruz não consegue voar. Então, isso torna difícil ele escapar, dos predadores naturais. Agora, tem uma característica muito especial que é do avestruz. Quando ele é atacado, quando ele sabe que o predador está por perto, o que ele faz? Ele enfia a cabeça no buraco
E ele imagina que fazendo tomando essa atitude, a situação, ele vai evitar a situação de perigo. E não é o que acontece, não é? Você já sabe o desfecho. O avestruz é devorado pelo predador. Agora, o que acontece com você quando o assunto é dinheiro? Como comentamos há pouco, a negociação envolvendo o dinheiro é um jogo que, se você não souber as regras direitinho, você poderá perder para o adversário. Você poderá ser engolido pelo seu adversário, tal e qual o avestruz. Agora, aqui tem um agravante. Muitas pessoas costumam fazer negócios ruins, não percebem que jogou o dinheiro fora, e aí o que acontece? Ela não sabe, desconhece, ela continua nesse jogo por muito, muito tempo. Em quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem para mim o seguinte: olha, eu comprei um eletrodoméstico, eu comprei um carro, olha, praticamente a juros zero. Então essas pessoas perderam e não estão sabendo que perderam. Por quê? Elas desconhecem as regras que governam o dinheiro. Então, quando eu digo que conhecimento é poder, é isso aqui. Quando você sabe as regras do dinheiro, quando você sabe jogar o jogo, o dinheiro fica mais no seu bolso. E é sobre isso que eu vou falar aqui nessas regras do dinheiro. Então, eu quero que você tenha conhecimento, porque assim você fica em condições de passar por uma negociação. Na hora em que você for fazer um financiamento, você vai fazer um empréstimo, escolher um plano de previdência, vai fazer um investimento. Então é muito interessante que você fique aqui comigo até o final para conhecer melhor essas regras que eu estou trazendo a partir de hoje. Porque assim você faz com que o seu dinheiro cresça mais no seu bolso ou no investimento, né? Que você vai colocar lá no banco. Agora eu quero te perguntar o seguinte: qual é a principal característica daquela pessoa que a gente diz, olha, aquela pessoa é um leigo, aquela pessoa é uma pessoa leiga? Isso quer dizer que aquela tal pessoa tem falta de conhecimento sobre determinado assunto. Então, muitas vezes você pode ser leigo de alguma outra coisa, eu também ser leiga em várias coisas. Eu não sei, por exemplo, mexer com eletricidade. Quando eu preciso de serviços, eu chamo o eletricista. Eu não sei também encanamento. Quando eu preciso em casa de uma pessoa para resolver uma questão de encanamento, eu chamo o especialista. Então, a pessoa leiga é realmente aquela pessoa que não tem conhecimento de determinado assunto. E esse desconhecimento sobre o jogo do dinheiro envolve um grande número de pessoas no nosso país e esteja até acontecendo com você também. Então, boa parte das pessoas desconhecem os pontos essenciais quando o assunto é investimentos, por exemplo, ou financiamento ou empréstimos. Até eu tenho feito umas postagens no meu Instagram. Eu não sei se você me acompanha no Instagram ou não. Tenho postado também no Facebook, nas redes sociais de um modo geral, porque muita gente não sabe nem fazer investimentos. Eu trago aqui exemplos de empréstimos que você pode fazer, negociações, quando você é tomador. Mas até quando você é um investidor, você também precisa conhecer as regras do jogo. Porque assim, o que acontece? Você pode investir melhor e o seu dinheiro pode crescer mais rapidamente. No meu canal do YouTube, que é o canal Evanilda Rocha, eu tenho lá uma série de playlists e eu venho convidando todas as pessoas, toda live eu aviso, olha, tem o meu canal que você pode se inscrever gratuitamente. E agora em dezembro, quem se inscrever em dezembro vai ganhar um brinde, vai ganhar um PDF a respeito das
das regras que você pode estar seguindo, mas estão, ao invés de favorecer o seu enriquecimento, ele está retardando o seu enriquecimento. Então, preparei um material bem bacana e eu posso compartilhar com você se você se inscrever no canal Evanilda Rocha, tirar um print da tela, porque você tem que clicar lá no sininho, né? Para você se inscrever e você me mandar um print da tela. Aí sim eu mando para você esse presente. Mas voltando aqui, sim, eu estava falando a respeito de investimentos, só quero alertar que lá dentro do canal Evanilda Rocha, você vai encontrar investimentos para iniciantes. Que se você, a sua reserva do sono tranquilo, né? Porque no nosso método Dinheiro Inteligente, a reserva estratégica, a reserva, nós chamamos de reserva do sono tranquilo, que é aquele dinheiro seu que você deixa lá guardadinho, reservado em produto conservador de mercado, com liquidez, com segurança. Então isso está na playlist chamada Investimentos para Iniciantes. Mas o que acontece também é que, como a pessoa não tem esse conhecimento necessário, pode ser que você tome uma decisão levando em consideração as falas, as palavras, as informações que aquela pessoa que está emprestando dinheiro para você, quando eu falo pessoa, pode ser instituição, não é? Pode ser um banco, pode ser uma financeira, você está fazendo um negócio com essa pessoa, com essa instituição, com base nas informações que ela está te passando. Você não está nem questionando se essa informação é completa ou incompleta. Então você entra no jogo e pronto. Pois é, mas muita gente entra no jogo com uma certa ingenuidade. Então, se as informações que a pessoa possui são aquelas informações passadas pela pessoa, passadas pela instituição que está tratando com você, pode ser que as informações não sejam 100%. Ela não está te passando tudo. Ela está te passando uma parte, que é a parte que interessa para ela. Outra coisa que pode acontecer também nas negociações envolvendo dinheiro é a pressa. Quanta gente vem aqui participar dos meus projetos personalizados de consultoria financeira? Quando eu pergunto assim, por que você escolheu esse empréstimo, por exemplo, e não aquele? E a pessoa diz, é porque estava online lá, estava aparecendo na minha tela uma oferta de crédito e eu aceitei. Então, pode saber que aquilo que está sendo ofertado para você com muita facilidade lá no seu internet banking ou assim no app, né? Porque os bancos, as corretoras têm todos... Corretora não, os bancos e as financeiras têm app. Então, você pode baixar o aplicativo e tomar decisões ali na palma da mão mesmo. Só que aquelas ofertas de crédito liberado, crédito à sua disposição, basta clicar aqui. O que acontece? São os créditos com juros mais altos. Pode ter certeza disso. Tudo que é ofertado para você com muita facilidade, você vai pagar juros mais caros. Então, negociar é essencial. Porque quando você está precisando de um serviço, você precisa tomar recursos, por exemplo, né? Ou para comprar sua casa, ou comprar o seu carro, ou realmente organizar as finanças que elas estão no vermelho. Você precisa fazer isso com calma. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que as pessoas vêm passar no nosso processo de consultoria, a pessoa diz assim para mim, Evanilda, eu faço o quê? Eu falo, não sei ainda, vamos montar aqui uma foto, aqui vamos fazer um levantamento da sua vida financeira primeiro. Porque é muito importante você saber com que condições você fez determinado empréstimo. Então, a gente trabalha muito na elaboração do orçamento, que eu já falei aqui, que o orçamento é o mapa do dinheiro. Mas quando se trata de dívidas, por exemplo, ou renegociação de dívidas, então o que a gente precisa? A gente precisa conhecer a verdade. Então, a verdade é um levantamento bem detalhado que eu peço para o cliente.
Ele vai atrás, eu oriento, olha, você tem que pegar essas informações. Ele vai na instituição financeira, coleta essas informações e nós analisamos. Para ter o quê? Para ter informação precisa e atualizada. Então, muitas vezes, quando a instituição financeira diz, olha, o juro é baixo, ou o juro é zero, você não vai pagar nada disso. Mas quando você vai examinar, porque aí a pessoa, quando vem para a consultoria, eu passo as informações detalhadas para ela vai perceber que junto com o empréstimo vem uma coisa chamada TAC, que é taxa de abertura de crédito, que tem IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que tem um tal de seguro prestamista, que tem taxa cadastral, que tem taxa de visita, que tem taxa de vistoria, taxa disso ou daquilo, dependendo do empréstimo que você está fazendo. Então, a falta de conhecimento envolvendo financiamento ou empréstimo, ou até o investimento que você vai fazer, pode colocar você em desvantagem. Porque você não conhece aspectos importantes, então você deixa de lado. Quando você vai comprar um imóvel, quando você vai trocar de carro, quando você vai escolher previdência privada. Porque nós fizemos aqui algumas lives, montamos uma playlist chamada Previdência Privada. Tá lá no nosso, na nossa playlist lá no canal. Então, o erro que talvez você esteja cometendo hoje, ele vai trazer consequências graves por décadas. Especialmente quando estamos falando aqui de previdência privada, de financiamento imobiliário, de investimentos. Então, você precisa conhecer essas regras do jogo, que são jogadas quando o assunto é dinheiro. Agora eu preciso deixar uma informação aqui importantíssima para você começar a examinar eventuais taxas que você venha pagando aí. Então, o que acontece? Boa parte do ganho da loja, boa parte do ganho da financeira e do banco está nos custos escondidos. Exatamente. Então, se tem custos escondidos, toca você procurar quais são esses custos. Então, é muito importante que você conheça a taxa de juros cobrada com todos os custos envolvidos na operação. E aqui que está o pulo do gato que eu quero deixar para você. Então, quando eu falo em conhecer os custos, é conhecer os custos mesmo. Porque muitas vezes você assina um contrato sem ler. Olhe lá. Porque você vai lá no banco, naquela hora rapidinho, você quer resolver, ou às vezes você faz assim online mesmo, você está bem apressado, pronto. Não fez o seu dever de casa, investiu ou pegou dinheiro emprestado sem examinar todos os itens. Mas eu quero deixar um pulo do gato aqui, porque isso você pode, inclusive, levar em consideração em compras que você vai fazer agora no Natal, ou até no começo do ano. É uma informação importante para você ter acesso. Especialmente quando você é uma pessoa tomadora, você vai pegar dinheiro emprestado. Então, quando você faz um contrato, assina um contrato, ou seja, online ou mesmo no físico, existe uma taxa chamada taxa nominal e uma outra taxa chamada taxa efetiva. A taxa nominal aparece lá no seu contrato. Aliás, as duas taxas aparecem. Então, geralmente, quando a instituição vai falar para você a taxa que você está pagando, ela vai te falar a taxa nominal. Mas a taxa de verdade, a taxa efetiva, a taxa que vai sair do seu bolso, é a taxa com todos os custos que eu falei aqui. É seguro, é taxa de abertura de crédito, é IOF, tudo isso. Então, o que acontece quando você fala para a instituição? Eu quero saber a taxa efetiva. Então, tem duas maneiras de você perguntar. Taxa efetiva ou custo efetivo total. Então, existe, vamos dizer assim, a taxa nominal, que é a taxa limpinha, sem custos, e tem a taxa efetiva, que é a taxa de verdade, com todos os custos envolvidos ali naquela taxa. Então, você precisa saber que taxa efetiva que você está pagando.
Vou dar um exemplo. Vamos supor que você pegou um empréstimo lá no banco e esse empréstimo ele está sendo cobrado de você. O seu gerente ou a pessoa que está te atendendo fala, olha, a sua taxa é R$ 1,99. Pode ser que essa taxa seja nominal. Aí na hora que vem lá o seguro prestamista, o IOF, a taxa de abertura, a taxa disso, a taxa daquilo, ao invés de ficar R$ 1,99, ficou 2,5. Estou assim, estimando, tá? Então, 1,99 é uma coisa, 2,5 é outra, muito maior. Então, é importante você saber a taxa de verdade. Outra coisa, quando você, por exemplo, vai financiar um veículo, seja ele zero ou usado, não importa. A mesma coisa você precisa saber. Porque se você for contar com a instituição onde você tem a sua conta aberta no dia a dia, você também pode pegar uma opção de financiamento na concessionária onde você vai comprar o carro. Ou então, às vezes você vai comprar usado, né? Em uma instituição aí que está te vendendo o carro. Você precisa saber disso, a taxa efetiva ou o custo efetivo total. Porque quando você vê essa realidade, que há uma diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva, você pode pensar assim, nossa, espera aí. Eu vou rever se eu vou realmente avançar com essa operação, ou eu vou suspender ou vou adiar. Porque aí eu guardo mais o meu dinheiro e me preparo para comprar à vista. Então, uma das postagens que eu fiz no Instagram outro dia foi que a pessoa rica não é pessoa rica à toa. Ela cuida do dinheiro dela. Então, agora eu te pergunto, você tem cuidado do seu dinheiro? Eu venho passando ao longo do ano inteirinho falando para você, ensinando para você, cuidar do seu mapa do dinheiro, que é o orçamento mensal. Você conhecer o seu endividamento para trocar o endividamento caro para um endividamento menos caro. Para você começar a construir sua reserva. Então eu vou... e você não sabe? Não precisa ser na caderneta de poupança, pode ser no Tesouro Selic, que eu já falei aqui várias vezes. Então eu venho te passando orientações para você colocar a sua vida financeira em ordem. Aí se você falar para mim, olha, Ivanildo, minhas contas estão todas em ordem. Ok, bacana, você já tem até a reserva. Vamos além da reserva. Porque a reserva financeira é aquele primeiro investimento que você faz, precisa ficar protegido. Então, todo passo a passo eu também já passei lá em outra live que eu fiz. O que acontece? Existem muitos outros investimentos além desse da reserva. Mas você precisa ter constância. Você precisa ter cuidados com o seu dinheiro de forma constante para você ter estabilidade, para você ter sobras. Muita gente fala para mim, eu tenho uma vontade de viver de renda, ter bastante dinheiro, colocar e viver de juros. Eu falo, ok, tudo bem, isso é possível. Pode demorar mais ou menos, dependendo da pessoa e da condição que ela tem hoje. Mas você vai precisar de constância. Por quê? O mercado privilegia os investidores pacientes. O que isso quer dizer? Que você primeiro planta para depois você colher. Não adianta você começar a cuidar muito bem da sua conta hoje e você quer ficar milionário amanhã. Não vai rolar, a menos que você ganhe na loteria. Agora, se você é daquele tipo de pessoa que chegou para mim e falou, Ivanildo, é o seguinte, eu quero cuidar muito bem do meu dinheiro e eu quero ter mais dinheiro na minha vida. Porque eu acho que dinheiro é muito bom, vai servir também para eu cuidar muito bem da minha vida financeira, pensar numa aposentadoria tranquila, mas eu também quero usufruir do dinheiro. Eu quero sair de férias uma vez por ano, eu quero trocar de carro de vez em quando. Gente, tudo isso é possível. Especialmente para quem conhece as regras do jogo do dinheiro. Então, isso que eu deixei para vocês, que existe uma diferença entre taxa nominal e taxa efetiva, que você precisa conhecer essa diferença, faça uma avaliação dos recursos que você tem. Se você, por acaso, tiver empréstimo em banco, em financeira. Faz uma avaliação. Que taxa que você está pagando?
Porque até para você trocar a taxa, nossa, eu reconheço mesmo que essa taxa aqui está muito alta, eu vou trocar. Ok. Para você olhar o mercado, você também precisa comparar. Então, se você for lá na instituição A, na B e na C, para pesquisar que taxa eles têm para te oferecer, se é uma taxa menor, você tem que comparar taxa efetiva na instituição A, na B e na C. Porque se você não fizer isso, se você compara taxas erradas, às vezes você faz uma operação que vai te trazer prejuízo, quando você podia ter usado a outra instituição que a taxa de juros era menor. Então, por isso, olha um pequeno detalhe faz toda a diferença. Outra coisa também que tem a ver com relação a taxas é quando você vai investir. Porque quem deixa o dinheiro na caderneta de poupança já tomou consciência que o rendimento é baixo. Mesmo com a subida da taxa Selic, que eu coloquei ontem no blog, a taxa de juros subiu mesmo. Não sei se ficou ontem, não, eu coloquei hoje no blog. A taxa de juros subiu mesmo. E aí? E aí que você tira o proveito dela. Quando você investe, então você vai buscar investimentos financeiros que te deem um bom retorno bem maior do que a caderneta de poupança. Aí quem me segue aqui já sabe que pode ir lá para o Tesouro Direto, que pode fazer CDB rendendo 100% do CDI, e que também tem fundos com taxa zero, em termos de taxa de administração, não cobra, então você só tem rendimento. Então tem várias opções. São essas opções que eu passo para os clientes que fazem parte aqui desses projetos de consultoria. Eu tenho falado para vocês que eu desenvolvo esses projetos personalizados. Cada cliente é único, então tem que fazer o ajuste para aquele determinado cliente. Então a gente verifica quais são as necessidades daquele cliente, os sonhos, os projetos, se ele já tem investimentos ou não, se ele já tem previdência ou não. E a gente monta o quê? Um planejamento financeiro para o cliente. Então é isso que a gente faz aqui nos nossos projetos de consultoria, que eu coloco à sua disposição. Se você quiser mais informações, é só mandar uma mensagem para mim. Eu ou alguém da minha equipe vai dar uma olhada nas redes sociais, passa uma geral aqui nas redes sociais e manda a sua pergunta, vai chegar para mim, a sua dúvida vai chegar por aqui. Então, eu já estou quase finalizando a nossa live. Eu vou trazer mais regras do dinheiro nos nossos próximos encontros aqui. Nós vamos ter ainda um encontro essa semana, né? Ainda não, essa semana não. Na próxima semana nós vamos ter 2 encontros ainda. Eu vou trazer mais regras do jogo do dinheiro para você cuidar muito, muito bem do seu. E se você já vem me acompanhando aqui nas lives, já sabe que pode mandar perguntas, que você pode mandar dúvidas, comentários para nós através das redes sociais. O que eu peço para você? Que você compartilhe com o maior número de pessoas que for possível. Porque essa informação aqui, eu quero assim que se espalhe, que muitas pessoas possam se beneficiar dessas informações que eu estou passando aqui. Então tem várias lives lá no canal Evanilda Rocha, todas salvas, separadinhas já em playlists, então a pessoa pode ir estudando todo dia um pouco. Se você que está aqui comigo ainda não me segue no Instagram ou no Facebook, eu vou pedir para você fazer isso. Por quê? Porque tem conteúdo também lá. Hoje até postei um vídeo no meu Instagram, porque agora estou aprendendo a fazer isso com mais frequência. Eu mostrei o escritório onde eu estou e como é que estava a paisagem. Eu estava aqui preparando o texto aqui para a live de hoje. Então eu quero muito que você conheça as regras do dinheiro. Eu quero que você fique muito sabido, que você fique muito sabida mesmo sobre essas informações financeiras para você colocar o seu dinheiro para trabalhar a seu favor. Então você pode fazer isso quando você investe, mas você também pode cuidar muito bem quando você troca uma dívida cara por uma dívida menos cara, ou mais barata, se você quiser chamar assim. Mas você precisa ter conhecimento. Você tem que saber as taxas efetivas que você está pagando. Mas a gente vai voltar nesse assunto, porque esse assunto é rico aqui, tem muitas regras que eu vou querer passar para você. Então, entre no jogo, tenha conhecimento, comece a ler os contratos,
comece a saber as taxas que você está pagando. Eu fiz também aqui no canal, tem uma série chamada Detox Financeiro. Nós falamos a respeito de como você pode agir para você pagar menos taxas de conta corrente nos bancos. Como é que você pode aproveitar os bancos que estão aí à disposição. Então tem vários bancos digitais com taxa realmente zero para você abrir sua conta. E tem banco também oferecendo cartão de crédito também sem custos. Então tem várias coisas que estão aparecendo aqui e que você pode também usar em seu benefício. Então hoje nós finalizando aqui, falamos a respeito das regras do dinheiro e você está convidado a colocar aí o seu like para nós, para curtir, também para compartilhar e para comentar, que são aqueles 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Então, obrigado para quem esteve aqui comigo durante essa live toda. As lives ficam salvas tanto no Instagram quanto no Facebook e especialmente no nosso canal do YouTube, canal Evanilda Rocha. Tem várias lives. Então, nós começamos com as lives em 2020, meados de 2020. Então, as lives de 2020 estão lá. As lives de 2021 também estão lá, certo? Aqui a Maria Amélia dizendo assim, liguei para o meu gerente do banco e disse, bye. Isso mesmo. Então, não precisa mais pagar taxas para bancos, se você não precisa deles. Você pode usar os bancos digitais, se você estiver confortável com isso. Então, às vezes, eu tenho conta em banco digital também, mas eu tenho conta em bancão, né? Porque eu preciso para muitas questões aqui envolvendo a minha empresa. Mas eu quero que vocês fiquem muito sabidos e sabidas através dos conteúdos gratuitos que eu tenho trazido. Então, muito obrigado pela companhia. Então, hoje é quinta-feira, nós voltamos na terça-feira que vem. Tudo bem? Depois nós vamos encerrar as lives, vamos ter um período de recesso, mas voltamos com tudo no 2022. Mas fique aqui comigo que a gente vai ter live ainda na terça-feira da próxima semana e na quinta também. Então, muito obrigado pela companhia. Até a próxima!